Oi gente, meu nome é Taisnara e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a decoração de um bolo de 2 andares. É o bolo que vai ser do aniversário de 1 aninho da minha neném, então vocês vão acompanhar aí a decoração, inclusive a estruturação de um bolo de 2 andares verdadeiro, tá? Então acompanha aí e pega todas as técnicas que vai ter várias dicas ao longo do vídeo. Então, para começar, eu tenho aqui meu primeiro andar já montado e descansado na geladeira. Sempre é importante, tá? Um bolo de 2 andares, principalmente, ficar bem descansado na geladeira. Prensado também, tá? Para ele ficar bem firme. Vocês estão reparando aqui que meu bolo não tem as casquinhas, né? De um bolo assado na forma, porque na nossa confeitaria, geralmente a gente assa um bolo quadrado, grandão, naquelas formas grandes, igual de padaria. E depois a gente recorta, tá? Os círculos no tamanho que a gente precisa. Então, tenho aqui meu bolo montado já descansado na geladeira. Tenho também meu chantininho já batido. E a gente vai começar a cobrir o nosso bolo. A receita do chantininho tem aqui no meu canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem. A receita do chantininho tem também o batimento, o ponto correto que a gente precisa para cada trabalho que a gente for fazer no nosso bolo. Essa primeira camada de chantilly aqui, eu passo no meu bolo uma camada só fininha, só para segurar as migalhinhas do bolo. Então, é com o chantininho sem hidratar mesmo, a gente vai passando uma camada fininha aqui ao redor do nosso bolo, para segurar, né, as migalhinhas, segurar o recheio. Então, olha, é uma camada bem fina, tá? Ele fica como se fosse um semi-naked cake. E agora, a gente vai hidratar um pouquinho o nosso chantininho para poder passar uma camada mais grossa do chantilly para ser a cobertura realmente do nosso bolo. Isso daqui foi só uma pré-cobertura e agora a gente vai hidratar o chantininho com leite condensado para poder fazer a próxima camada de cobertura do nosso bolo. Agora eu coloquei aqui o meu chantininho no saquinho e a gente vai aplicar ao redor de todo o bolo com camadas uniformes. A gente pode espalhar essa camada com a espátula também, mas com o chantininho vai deixar a nossa cobertura mais uniforme, a mesma quantidade ao redor de todo o bolo. Nessa parte é importante a gente fazer uma boa pressão para nossa camada de chantininho não ficar afastada do bolo, tem que ficar bem coladinha, senão nosso bolo vai encher de bolhas de ar. Agora que eu espalhei o chantilly ao redor de todo o meu bolo, aqui na parte de cima também coloquei um pouco, a gente vai com essa espátula aqui alisar a nossa cobertura. Na parte de cima também. E olha só, percebe que o meu chantilly não tá muito lisinho, ele tá um pouco poroso ainda. Eu não hidratei tanto o meu chantilly, eu prefiro passar essa camada mais grossa com o chantilly um pouco firme ainda, não tão molinho como o ponto de espatular. Para poder segurar melhor o nosso bolo, não ficar um chantilly tão mole, né? Não correr risco de derreter. Então, eu prefiro passar essa camada mais grossinha com o chantilly um pouco durinho ainda. E depois, agora, na próxima camada, a gente vai deixar o nosso chantilly bem hidratado para nossa espátula poder deslizar com mais facilidade no nosso bolo e poder formar um espatulado bem lisinho, bem brilhante. Então, tô terminando de ajeitar aqui o bolo e depois a gente vai passar essa camadinha mais molinha que eu falei. Então, olha, hidratei aqui o meu chantilly num ponto mais molinho, olha só como ele fica mais lisinho, mais brilhoso. É só um pouquinho mesmo, só para passar uma camadinha ao redor do bolo e deixar o nosso bolo mais brilhoso. Agora, com a espátula mesmo, a gente consegue aplicar aqui no bolo, não precisa ser com o saquinho, tá? Porque é uma camadinha bem fininha mesmo, só para a espátula também deslizar com mais facilidade. Agora que a gente já espalhou o chantilly ao redor de todo o bolo, tô aqui com a minha espátula alisadora para poder deixar a lateral do nosso bolo bem lisinha, bem retinha. Para alisar o bolo é sempre um ângulo de 45 graus que a gente vai deixar a nossa espátula, tá? E a gente vai girando a bailarina e a mão que tá com a espátula, ela fica bem paradinha.
Então, nosso bolo já tá lisinho e agora eu vou fazer uns destaques de cor, porque o tema do meu bolo é Bosque Encantado. Agora eu vou fazer uns detalhes coloridos na lateral do bolo. Ele tá branquinho, mas eu vou colocar um detalhe de verde na parte de baixo. E eu acho que eu vou fazer um céu azulzinho também, porque o tema do bolo é Bosque Encantado e vai ter os animaizinhos. Então eu vou colocar um verdinho na parte de baixo, pra fazer como se fosse um matinho. Mas vai ser só a cor, depois, né, a pintura que vai ser com um matinho mesmo. A gente vai só dando uma borradinha com a espátula, tá? E depois com a espátula alisadora a gente vai juntar tudo e vai ficar bem bonito. Vou fazer um pouquinho de azul também, é bem pouquinho, tá, que a gente usa. E esse chantilly que a gente tá usando colorido pra destacar a lateral do bolo, ele precisa estar bem hidratadinho, tá? Tem que ser bem molinho, pra não estragar a cobertura que a gente já alisou. Vou fazer só umas manchinhas porque eu não quero esse céu muito escuro, né? Pra não destacar tanto o céu. Vai ter outras decorações que eu quero mostrar. E agora a gente passa a espátula alisadora novamente, para poder juntar todas essas cores aqui no branco que já estava no fundo. Agora que meu primeiro andar aqui já tá confeitado, já tá certinho, eu vou fazer a estruturação desse bolo para poder colocar o segundo andar em cima. Então eu tenho aqui canudinho de milkshake, que é o que eu sempre uso nos bolos. E a gente vai colocar um no centro do bolo para poder medir a altura desse bolo. E aí a gente vai cortar o palito no tamanho desse bolo, tá? Na altura do bolo. Então eu marquei aqui com a tesoura e cortei o meu palitinho na altura, né, do bolo que eu tinha marcado. Os próximos palitinhos eu vou cortar do mesmo tamanho. Então eu tenho aqui 4 canudinhos, mas a gente pode colocar mais, tá? Quanto maior for o nosso segundo andar, mais canudinhos a gente vai colocar. Então, eu vou colocar meus 4 canudinhos aqui. E esses canudinhos vão segurar o nosso bolo de cima. O segundo andar vai apoiar aqui em cima dos canudinhos, vai apoiar em cima do bolo também e vai segurar o peso do bolo de cima. Então, para colocar o segundo andar aqui em cima, o que eu vou fazer? Vou colocar esse bolo na bancada. E o segundo andar eu vou colocar na bailarina. O meu segundo andar já tá aqui confeitado, tá? Fiz até a pintura do nome da neném na frente. E com essas espátulas aqui, olha, dessas triangulares, a gente vai pegar o nosso bolo por baixo. Então, a gente vai enfiar a espátula assim por baixo. Lembrando que embaixo desse bolo tem uma base de isopor, tá? Não é bolo puro que tá aqui. A gente tem uma base de isopor para poder conseguir levantar o nosso bolo agora. Já que a gente vai fazer uma sobreposição. Então, eu coloco as duas espátulas, uma ao contrário da outra, tá vendo? Na mesma direção. E aí, eu vou olhar onde é a frente do meu bolo. Pra poder colocar a minha escrita pra frente, né? Mas mesmo que não tivesse escrita, a gente sempre olha a frente do bolo pra colocar a frente do segundo andar junto com a frente do primeiro andar. Pra não ficar a emenda do espatulado, né, na frente do bolo. E a gente vai levar aqui um andar até o outro. Agora é só retirar a espátula, como eu já tirei. Essa daqui que é maior, ela é um pouquinho mais complicada, mas a gente consegue tirar também. E aí tá feita a nossa sobreposição dos dois andares de bolo. E agora eu vou terminar a decoração desse bolo. Agora aqui, na lateral do meu primeiro andar de baixo, eu vou fazer uma árvore. Então, eu tô com um pouquinho de chantininho marrom aqui no meu saquinho, tá?
E vou fazer o tronco da árvore aqui. Não precisa se preocupar com o formato, com a textura desse tronco, porque a gente vai dar textura com palito de dente. Vocês vão ver como eu vou fazer. O importante é só a gente fazer, né, a parte de baixo da árvore mais grossa e vir afinando pra cima. A gente pode fazer os galhos aqui também da árvore. As raízes também, olha. É um saquinho de confeitar só com um buraquinho que eu tô aqui, tá? E agora, com um palitinho de dente, a gente vem fazendo os risquinhos, pra fazer como se fosse a textura do tronco da árvore. E olha aí como fica o nosso tronco da árvore. Agora eu vou colocar as folhinhas. Aqui no meu saquinho de confeitar, eu tô com um verde bem clarinho, tá? E esse bico é o número 22. Eu vou fazer uma estrutura aqui pra copa da minha árvore. Vou passar bastante chantilly aqui pra poder fazer a parte gordinha da árvore. Se a gente já começar fazendo as folhas, vai ficar muito fininho, né? Não vai ficar uma árvore bonita. Então, a gente faz uma estrutura aqui, tá? Pra deixar a nossa árvore bem gordinha. Com esse bico de pitanga mesmo, a gente já pode ir fazendo umas folhinhas, tá? Quanto menor o bico de pitanga que a gente tiver, mais delicadinho vai ficar a nossa árvore. Então, vou finalizar minha árvore com outro bico de pitanga menor que eu tenho aqui. Então, aqui eu finalizei minha árvore, tá? Usei um bico de pitanguinha bem pequenininho, o número 12, bem fininho. E fiz também um acabamento de conchinha aqui entre um andar e outro. Esse acabamento é opcional, tá? Quando a sobreposição fica bem perfeita, nem precisa de acabamento. Mas aqui eu quis dar um destaque entre um andar e outro, então eu fiz esse acabamento, tá? Usei um acabamento de conchinha com o mesmo bico que eu fiz nas folhinhas da árvore. Agora, para decorar o meu bolo, eu tenho aqui os animaizinhos do bosque. Esses animaizinhos eu pintei em pasta americana. A gente sabe que pasta americana não pode no chantilly. Então, a gente precisa fazer uma blindagem na parte de trás, olha. Uma blindagem com chocolate, pode ser chocolate preto ou chocolate branco. A gente vai passar o chocolate, esperar secar e aí a gente pode encostar no nosso bolo de chantininho sem problema nenhum, que não vai derreter. Então, vou posicionar, tá, meus animais aqui no meu bolo da melhor forma que eu ver. E depois eu mostro pra vocês o resultado, como vai ficar. Eu também vou colocar umas flores artificiais, tá? No topo e nas laterais também, pra dar um destaque, fica bem bonito o meu bolo. Essa parte da pintura que eu fiz na parte de cima aqui com o nome da neném, tem ensinando aqui no meu canal, tá? O último vídeo que eu postei foi de pintura em chantilly, então quem quiser aprender é só conferir aqui no meu canal. E esse foi o resultado do nosso bolo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Conta aí nos comentários o que vocês acharam. Todos esses apliques de pasta americana são pintados à mão também, tá? Vou deixar meu Instagram também aí na descrição do vídeo para vocês me acompanharem e mandarem um oi lá pra mim. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Tchau e até a próxima!